explicando o primeiro módulo do programa Topo 2. Converter coordenadas. Pressionamos F1. O programa traz uma mensagem. Neste programa, o sistema é DEC. Pressionamos OK em F6. Observe que o título traz o nome do módulo e os programas abaixo relacionados, sendo o primeiro o TM para Geográfica, o segundo Geográfica para o TM, o terceiro Mudar de Datum, o quarto Elementos do elipse, o quinto e último calcular o MC e o fuso, e por último voltar o menu. Logo abaixo vem o e-mail do criador e programador do Topo 2, antonio.topografo@ibest.com.br. Mais abaixo vem as teclas virtuais indicativas de F1 a F6, mostrando as teclas literais de F1 a F6, pois cada programa dentro do módulo Converter Coordenadas traz uma tecla de acesso a eles. Observe ao lado F1 a F5 e para voltar ao menu F6. Aqui apresentamos o módulo Converter Coordenadas. O TM para Geográfica. Pressionamos F1. Mais uma vez ele alerta sobre usar o sinal no MC se estivermos a oeste de Greenwich. Pressionamos OK. Ele traz uma janela com os dados e manda selecionar um. Selecionamos e clicamos OK. A próxima janela, ele manda selecionar o hemisfério, se sul ou norte. Selecionamos e confirmamos OK. Digitamos a coordenada norte do ponto que estamos. Também a coordenada este do ponto que estamos. E o MC do ponto. Observe que ele traz de topo o dado selecionado e a latitude e a longitude já calculados. Confirma o MC e o fuso calculado e traz as coordenadas norte e este que digitamos inicialmente para ser convertidas. Pressionamos Enter para continuar. Observe que ele pergunta por novos elementos para calcular outro ponto. Pressionamos ON e o programa retorna ao menu principal. Geográfica para o TM. Pressionamos F2. O programa traz a alerta sobre o sinal negativo nas coordenadas se estivermos a oeste de Greenwich ou ao sul. OK. A próxima janela ele traz os dados e manda selecionar um. Selecionamos e clicamos OK. Ele pergunta pela latitude do ponto. Digitamos. E clicamos OK. Enter. Ele também pergunta a longitude do ponto.
Observe que ele traz o dado que selecionamos e as coordenadas norte e este convertidas, o MC calculado, o fuso, e apresenta as coordenadas geográficas que introduzimos inicialmente. Pressionamos Enter e ele pergunta novamente por outros elementos. Pressionamos ON e o programa retorna ao menu principal. Mudar de data. Pressionamos F3. O programa manda selecionar o formato que iremos introduzir as coordenadas, se geográficas ou planas do terreno. Selecionamos e OK. Próxima janela ele traz alguns pares de dados, como WGS para SAD69. Observe que tem uma setinha no sentido SAD69, onde ele faz a transição de um para o outro. E selecionamos aqui o par de dados que iremos migrar de um para o outro. OK. Ele pergunta agora a latitude do dado que estamos. Digitamos menos 21 graus 45 36 segundos. Ele também pergunta a longitude do ponto no dado que estamos. Menos 41 36 minutos 54 segundos. Observe que aqui ele traz o datum de saída selecionado, no caso aqui o SAD69, as latitudes já no SAD69, latitude e longitude, confirma o MC, o fuso e as coordenadas PM norte e este. Pressionamos a tecla Enter para continuar a calcular outros pontos e ON para sair. Elementos do elipse. Pressionamos F4. O programa pergunta qual o semi-eixo maior, que é essa medida aqui na figura. A medida A do elipse. Introduzimos 5 metros. Também pergunta o semi-eixo menor, que é a medida B, essa medida aqui. Então digitamos 4 metros. Confirmamos. Agora ele traz uma janela com 3 opções. Se temos a medida da latitude em angular, é esse ponto aqui, esse ângulo aqui. A medida X ou a medida Y. Então vamos entrar com a medida X. Pegamos até ele e confirmamos aqui. Então ele pergunta qual a medida X. Introduzimos a medida X. 3 metros e 50 centímetros. Confirmamos. Observe que ele já calculou e trouxe confirmando a medida X que introduzimos. Logo depois vem a medida Y. A grande normal, que é do ponto onde se intersecciona no elipse, passando pelo eixo Equador e indo ao eixo sentido norte-sul, que é essa medida aqui, ó, conforme mostra aqui, ó, na figura. Passou o Equador e toca no eixo dos pontos. Também calculou a latitude, olha aqui, e trouxe o desvio ou a distância elíptica, que é a medida que corre por cima da linha elíptica do Equador, aqui ó, tracejado, até o ponto, e trouxe o desvio da vertical.
que é esse ângulo aqui, lido do eixo do elipse e do ponto da latitude. Pressionamos F6, o Enter, e ele traz a segunda tela, informando a medida A, aquela que introduzimos, o semi-eixo maior, o menor, a medida B. Esse C aqui é a medida dos dois pontos de foco, foco 1, foco 2, só que é amarrado do eixo até esse ponto de foco, amarrou aqui, ó, medida C. Esse ponto de foco na verdade é, se você pegar essa medida A, colocar ela aqui no polo norte e soltar ela perfeita, vai dar essa medida. Também trouxe a constante K 3.2, é uma constante, ela está aqui, é usado para a forma de qualquer cálculo dentro do elipse. Trouxe o perímetro total do elipse, ficou fácil, porque ele já calculou todo o perímetro. E por fim ele traz a área do elipse total. Pressionamos Enter se quisermos entrar com outro valor e pressionamos a tecla ON para sair. Calcular o MC e o fuso. Os MCs são linhas cortantes de norte a sul no globo terrestre. Sua referência zero está em Greenwich e eles têm 3 em 3 graus de um MC ao outro. Já os fusos, o globo terrestre é dividido em 60 fusos, então como temos 360 graus, daria 60 fusos de 6 graus cada um. Observe que aqui estão de 6 e 6 graus. Então, a referência do fuso não é 0 em Greenwich, e sim a 180, pois note que Greenwich está entre os fusos 30 e 31. Então o zero do fuso está a 180 pelo fundo do outro lado do globo terrestre. Então vamos calcular o MC e o fuso do ponto. Pressionamos F5. O programa pergunta qual a longitude do ponto que estamos. Tendo um GPS geodésico ou uma navegação, podemos tirar essa coordenada e encontrar esse fuso MC. Ele pergunta qual a longitude, digitamos menos, por exemplo, 5 graus, 21 minutos e 36 segundos. Observe que foi calculado o fuso e o MC. O fuso aparece aqui, à direita de Greenwich, fuso 30, e o MC está entre o 0 e os 6 graus. Está aqui, ó. Para calcularmos outro ponto, pressionamos a tecla Enter e para sair a tecla pressionamos e saímos do programa.